Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 1. Apesar que este Mateus 21 são 46 versículos, então vou abordar aqui os 46 versículos. Se numa situação eu não conseguir terminar aqui, na próxima vez que eu vim aqui, nós vamos fazer com uma palavra expositiva. Então nós vamos ler versículo a versículo e vamos ver o que o Senhor preparou para nós. Então, diz assim a palavra de Deus: quando se aproximou-se de Jerusalém e chegaram a Beltifage, ao monte das oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à cidade, aí em frente, e logo encontrarei uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desamarrai e trazeis a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, diz que o Senhor é necessário que imediatamente os envia. Com tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: diz a filha de Sião, olhai, eis que o teu rei, manso, montando num jumentinho, e um jumentinho filho de um animal de carga. E os discípulos foram e fizeram como lhe ordena, trouxeram a jumentinha e a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram, e os seus mantos em seus assentos sobre eles. E grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E as multidões iam diante dele e clamavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem no nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem és? E as multidão responderam: este é o Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Aí, meus irmãos, fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, estamos aqui, nesta hora, nesse momento. Aqui está a tua palavra. E aqui também está a sua igreja, Senhor, o seu povo. Que o Senhor possa nesta noite, por bondade, por misericórdia, usar a minha pessoa, Senhor. Essa palavra aqui, ela não é minha, a palavra não é da igreja, a palavra é do Senhor. E que nesta noite o Senhor possa edificar a tua igreja, encher os nossos corações com a tua palavra. Senhor, não sei de que forma, Senhor, as pessoas necessitam, mas que a tua palavra venha a ser falada conforme a sua vontade, Senhor. Não a nossa. Nossa não, Senhor. A nossa não. Porque não é nós que mandamos no Senhor. É o Senhor que manda em nós. O Senhor controla a nossa vida, o nosso coração, que o Senhor possa falar com cada um nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então vamos lá. Se os irmãos puderem deixar a Bíblia aberta, eu ficaria grato com os irmãos. Os irmãos acompanhem. Eu sempre, quando eu vou pregar, irmãos, onde que eu vou pregar, ou lá na congregação, eu peço para eu: deixem a Bíblia aberta. Deixem a Bíblia, acompanhem o que o pregador está falando. Né? Se o pregador falar alguma coisa que não está conforme as Escrituras, depois, meu irmão, você falou algo aí que não é segundo as Escrituras. Então, por isso que nós, crentes, servos em Jesus, nós temos que analisar, nós temos que examinar as Escrituras. Tem que estar conforme está na palavra de Deus. Então, vamos lá, irmãos. Aqui o Senhor Jesus, ele estava nos últimos dias, antes de ser preso e antes de ser crucificado, antes de ser entregue nas mãos dos religiosos e nas mãos do Império Romano para ser crucificado. Jesus estava dando as suas últimas orientações. Provavelmente aqui nesse momento,
Quando Jesus ele fala para 2 discípulos ir lá no pasto, lá no campo, e pegar uma jumenta com um jumentinho e levar até ele. Então, aqui provavelmente faltava 7 dias antes de Jesus ir para a cruz do Calvário, antes de ser preso, antes de ser julgado e condenado pela forma religiosa e pelos romanos. Então o versículo 1 aqui, irmãos, vai dizer, quando se aproximaram-se de Jerusalém, chegaram a Beltifage, um monte das oliveiras, e enviou Jesus 2 discípulos, dizendo, ide à aldeia, ali em frente logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho, desamarrai e trazeis a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, faz que o Senhor é necessário que imediatamente vos envia. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Aqui deveria estar, irmãos, aqui foi um erro de tradução, que devia estar escrito pelos profetas. Pelos profetas. Por quê? Pelos profetas. Se os irmãos verem Isaías 62:11, o profeta Isaías, ele vai profetizar sobre esse momento que aconteceu aqui. O profeta Isaías profetizou sobre isso. Está onde? Isaías 62:11, que diz assim, o Senhor proclamou até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, vê, a tua salvação vem, com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Olha o versículo 12, que coisa maravilhosa. E serão chamados povo santo, e os remidos do Senhor, e as suas servas clamarão e procurarão as cidades não desamparadas. Então, quando o profeta Isaías proclamou aqui sobre o Salvador, ele falou de quem? De Jesus. Ele falou, eis que vem aí o Salvador. Eis que vem aí, com ele está o galardão. Aí no verso 12, aí ele vai dizer, serão chamado povo santo. Povo santo. Quem que é santo aqui, irmãos? Eu sou santo, porque eu sou separado. Nós somos um povo separado, nós somos um povo separado do Senhor. Então Isaías, ele profetizou sobre isso. Outro profeta que profetizou sobre isso, e o profeta Zacarias, ele foi mais específico a esse respeito. Quando Jesus entra em Jerusalém, montado sobre aquele animal, aonde colocaram roupa sobre o animal e depois estenderam no seu caminho palmas. E aí ele vai dizer aqui, o verso Zacarias 9:9. Alegra-te, ó filha de Sião, exalta, ó filha de Jerusalém. Vem o teu rei e virá a ti, justo e salvador, humilde, montado num jumentinho e numa jumentinha. Então, o profeta Zacarias profetizou a esse momento. E aqui, irmãos, nessa passagem aqui, desse que eu li aqui para os irmãos, eu quero tirar aqui 3 exemplos que Jesus tinha. 3 exemplos. 1, 2 e 3. 3 exemplos. O primeiro exemplo, que os irmãos imaginam aqui, que Jesus tinha aqui, irmãos. Um exemplo só. Jesus, ele tinha aqui um exemplo da humildade. O exemplo da humildade. Irmão, às vezes a humildade não quer dizer pobreza. Às vezes tem pobre que é muito humilde. E tem rico que também é muito rico, mas ele também é humilde.
Mas Jesus, ele tinha algo muito para dar exemplo de humildade. Por quê? Porque lá em Mateus 11, 29, o que Jesus disse lá em Mateus 11, 29? Quando ele estava fazendo o chamado, ele diz assim, ó: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas ele diz uma palavra, pode colocar aí, Mateus 11, 29. Aí ele vai dizer, né? Olha aqui, Mateus 11, 29. Olha o que Jesus disse. Mateus 11, 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Isso aqui era uma humildade que Jesus tinha. Ele era manso, humilde de coração. Filipenses capítulo 2. Olha o que Paulo vai falar a respeito de Jesus, a respeito de Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 2, vai dizer assim: completei a minha alegria, que tenhais de mesmo modo e de o mesmo pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais por contenda, não por vanglória, mas por humildade. Cada um considere-se o outro superior a si mesmo. Por que eu peguei esse exemplo aqui do apóstolo Paulo, que ele vai falar do amor fraternal? Que é o amor entre irmãos. Em nenhum momento, irmãos, em nenhum momento quando Jesus estava aqui, ele nunca queria ser mais que ninguém. Ele não queria ser mais que ninguém. Por quê? De tudo que tinha entre os discípulos, o que Jesus tinha, o que os discípulos tinham, Jesus comia igual os discípulos, e os discípulos comiam igual Jesus. Vocês não vão ver Jesus no meio dos ricos. Vocês não vão ver. Vocês não vão ver Jesus lá no templo ensinando. Onde que ele estava? No meio dos pobres. No meio dos pecadores. Até então que o maior problema de Jesus com os religiosos é quando encontrava Jesus no meio dos pecadores. Aí eles ficavam bravos. Então, o que Jesus tinha? Era humilde. Jesus tinha humildade. E aí se cumpriu aqui a palavra de Deus. Já pensou, irmãos? Já pensou? Nós vemos nas Escrituras Jesus como um rei. Um rei montado em cima de um jumento. Pode um negócio desse? Como é que é um rei montado em cima de um jumento? Qual que era a celebridade de um rei? Uma carruagem, ou às vezes com um monte de homens segurando, né, nas costas e passeando, com o rei montado numa carruagem, coroas reais na cabeça, roupas luxuosas. Agora vem o rei humilde, Cristo, em cima de uma jumenta. Outra coisa, irmão, que Jesus ele tinha, ele era manso. Jesus era humilde e Jesus ele era manso. Por isso que Jesus disse, olha, sede prudente como uma serpente e manso como uma pomba. Por que Jesus falou isso a respeito da ser prudente como uma serpente? Ser vigilante. Eu não sei se os irmãos já viram cobra, uma serpente. Ela é um bicho. Ela vai te atacar no momento da sua distração. Você está passando num caminho, de repente ela te pega. Então, quando Jesus disse isso,
Ele falou para nós ficarmos atentos, vigilantes. E por que manso como uma pomba? Ser manso, tranquilos, serenos. E o que mais as Escrituras nos ensina, irmãos? Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22 ao verso 26, Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito. Não é frutos, irmãos, é fruto do Espírito. Vamos ler lá? Gálatas capítulo 5, do verso 22 e diante. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então Jesus, ele era humilde e ele era manso, ele tinha mansidão. E uma coisa que também Cristo, ele é um rei divino. Porque quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, ele foi recebido como um rei. Irmãos, ele foi recebido como um rei. O que Israel esperava, irmãos, espera ainda? Israel espera, naquela época do Senhor Jesus, eles tinham que o Messias viesse. Só que esse Messias, o Cristo viesse, seria um Cristo político. Por que político? Que ele resolvesse os problemas da situação daquela época. Por quê? Porque os judeus, o povo, os israelitas, eles eram cativos e escravos do Império Romano. Então eles esperavam, como bem Jesus disse, que eles esperavam que Cristo assentasse em um trono, no trono de Moisés, e reinasse, e resolvesse os problemas daquela época. Mas aí agora vem Cristo, vem o Senhor Jesus, humilde, manso, e agora um Cristo divino, no meio dos pobres, no meio dos pecadores, no meio da prostituta, porque quando levaram aquela mulher diante do Senhor Jesus, claro, apesar que eles fizeram isso para pegar Jesus em alguma acusação, e se Jesus mandasse apedrejar aquela mulher, não estaria errado, estaria certo, porque estava na lei, estava certo. Mas aí Jesus disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí Jesus quebrou a perna naqueles religiosos. Então vamos lá, irmãos. Vamos lá no texto, voltar aqui. Mateus 21. Aí aqui o verso 8 vai dizer assim. O verso 6. E os discípulos foram e diziam como Jesus lhe ordenará. E trouxeram a jumenta e o jumentinho, sobre eles puseram sobre os mantos, e Jesus assentou sobre eles, e a grande multidão estendeu os ramos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E a multidão ia diante deles e o seguiam e clamava: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem no nome do Senhor, Hosana nas alturas. E quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntaram: quem é este? E a multidão responderam: esse é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. O que quer dizer essa palavra Hosana, irmãos? Hosana quer dizer salva-nos, nos socorre, nos salva. Mas pelo triste, essa mesma multidão aqui, essa mesma multidão que estava aqui, clamando Hosana, Hosana,
nas alturas. Bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Mas lá em Mateus 27 eles fizeram o quê? Crucifique-o. Crucifique. Que o sangue deste homem caia sobre nós. Esses mesmos que fizeram isso. Mas em Mateus 27, mais uns versículos, uns capítulos à frente, esses mesmos crucificaram o Cristo. Crucificaram o Senhor Jesus. Quer dizer, estava ali o governador Pilatos e disse: a quem vocês querem que solte? Aí apontaram: não, vamos crucificar o Cristo e solta o ladrão. Nós vivemos esse tempo ainda hoje, irmãos. O mundo está de ponta cabeça. O certo é errado, e o errado. E eu tenho uma notícia para te dar, irmãos, para os irmãos. Não vai melhorar. Daqui para frente as coisas vão piorar. O errado vai continuar sendo o certo. E o certo, errado. Tudo ao inverso. Vamos lá, irmãos. Agora aqui o versículo 12. O verso 12. Entrou Jesus no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que não poderiam, as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vós tendes convertidos em covil de ladrões. Mas nós acabamos de falar, irmãos, que Jesus não era manso, Jesus não era humilde, e agora Jesus pega um chicote, e quando ele chega lá, o que eles estavam fazendo com a casa de Deus? Transformando a casa de Deus em comércio. Eu não sei se os irmãos sabem, mas naquela época, um exemplo, o nosso dinheiro aqui é o real, né? Nos Estados Unidos é o dólar. Naquela época lá, o dinheiro era estampado com o imperador César. Agora você imagina, irmão, os romanos, eles cultuavam o imperador César. Aí o que eles estavam fazendo? O dinheiro que vinculava naquela época era o dinheiro em homenagem a César. E o que eles estavam fazendo no templo? Fazendo comércio com o dinheiro de adoração a César. Jesus ficou indignado quando ele viu eles fazendo barganha, comércio dentro da casa de Deus, dentro do templo. Porque, irmãos, o templo lá de Salomão, o templo lá em Jerusalém, era o lugar, não é mais, irmãos, era o lugar do centro de adoração a Deus lá em Jerusalém. Era um lugar marcado dos tempos de festas, vinha nações de todo o mundo prestigiar a Deus e levar sacrifícios e adoração a Deus. Quando Jesus chega lá, ele fica abismado. Como que era a forma de dar uma oferta para o Senhor? Isso era feito uma vez por ano. Uma vez por ano era feito. Era o tempo do sacrifício. Se você tinha oferta para oferecer para o Senhor, aonde é que você tinha que trazer, irmãos? Você tinha que trazer da sua casa. Trazer um pombinho debaixo do braço, uma ovelhinha agarrada pela cordinha, e chegava lá, apresentava para o sumo sacerdote, para o sacerdote, e ali era oferecido ali para o Senhor. Quando Jesus chega lá, tem aquelas comércio ali dentro, fazendo barganha, fazendo comércio, e Jesus ficou indignado. Só que agora aqui, irmão, mesmo assim,
Cristo não deixa de ser humilde, porque ele estava sendo zeloso com a casa de Deus. Com a casa de Deus. Apesar que hoje, irmão, hoje, essas 4 paredes aqui não é a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo do Senhor. Amém. Nós somos o templo. Naquela época, não, o templo de Jerusalém era a casa de Deus, porque o centro de adoração era lá. Aí quando Jesus, olha que coisa maravilhosa, quando Jesus ele se revela ali para a samaritana. A samaritana era uma religiosa. Era uma religiosa. Ela falou assim: Senhor, os judeus adoram a Deus lá em Jerusalém, lá no templo de Salomão. E nós adoramos o nosso Deus aqui em Samaria, no Monte Gerizim. Aí o que Jesus disse? Ele disse: nem em Jerusalém e nem no Monte Gerizim. Mas agora a nossa adoração, ela é feita em espírito e em verdade. Que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Aí ela ficou sem entender, mas como e agora? Nós não temos um lugar de adoração, não. Agora vem a hora, e esta hora chegou, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Você sabe por que Jesus disse? Porque no ano 70, depois de Cristo, o imperador romano invade Jerusalém e põe o templo abaixo. E agora? Não tem mais lugar de adoração. Tem sim, irmão. Tem sim, tem sim. A nossa adoração agora é feita no Espírito. Nós adoramos a Deus agora em Espírito, em verdade. Está lá os irmãos, nós estamos lá trabalhando, eles não estão na louça, estão fazendo suas atividades do dia, estão adorando a Deus em Espírito. Depois que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como Cristo disse, tetelestai, está consumado. A partir desse momento, nós entramos no lugar santo do santo a qualquer hora, a qualquer momento. Hoje nós somos livres. Amém. E aqui Jesus, ele ficou indignado quando ele viu aquele absurdo. Eles estavam fazendo da casa de Deus covil de ladrões. Olha, irmãos, dentro do templo, roubando a Deus, fazendo comércio. Aí Jesus fala assim: vocês estão fazendo da casa de Deus covis de ladrões. Triste, né, irmãos? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Verso 15. E quando, porém, os principais sacerdotes e o mestre da lei viram-se maravilhar do que faziam, e as crianças clamavam no templo: Hosana, filho de Davi, ficaram indignados. Irmãos, olha só, tem duas coisas aqui. Por que eles ficaram indignados? A primeira é que Jesus pega um chicote e senta o couro, põe aqueles ladrões tudo para correr. E de repente, todos os sinais que Jesus estava fazendo, as crianças agora começou a clamar a mesma coisa, disse: Hosana, Hosana, venha nos salvar. Quer dizer, Hosana, Hosana nas alturas, salva-nos. As crianças começaram a glorificar a Deus, minha irmã. As crianças começaram a glorificar a Deus. Agora chegou o nosso Salvador. Porque a opressão religiosa naquela época era muito grande, irmão. A dominância religiosa. Aí as crianças começaram a louvar a Deus: Hosana, glória a Deus que agora chegou a nossa salvação. E aí o que os religiosos fizeram? Olha aqui, olha só. Quando, porém, os principais sacerdotes e mestres da lei viram maravilhado e faziam as crianças que, clamando no templo: Hosana, filho de Davi, e ficaram indignados. Eles ficaram indignados. Irmãos, eles ficaram indignados vendo as crianças
pedindo para o Senhor socorrer eles. Olha o que Jesus responde. Ele perguntou: ouve-me esses que dizem. Respondeu Jesus: nunca leste da boca da criança pequenina tiraste o perfeito louvor. E deixando saiu a cidade de Betânia, onde passou a noite. Que hora que eu termino o culto aqui, irmãos? 8h30? Não, 10 para as 8. 10 para as 8? Amém. Então vamos lá. O verso 17. Não, o verso 20. E de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistou uma figueira à beira do caminho. E dirigiu-se a eles e nada encontrou senão folhas e disse: nunca mais nasça de ti fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Como é que os irmãos compreendem? Jesus, na verdade, tem versão bíblica aqui que ele amaldiçoa a figueira. Ele amaldiçoou a figueira. Ele olha para a figueira, tem passagens bíblicas, né? Tem evangelistas, tem evangelho, que diz que Jesus foi procurar. Ele foi procurar um fruto ali que não achou. Mas ele foi procurar um fruto fora da tempo, fora da época. Como é que vai achar um fruto numa árvore fora de tempo? É difícil, né, irmã? Né? Como é que vai achar fruto numa árvore fora de tempo? Não vai achar mesmo. Só que essa figueira aqui, ela tinha uma representação. Representação essa? A representação de Israel. De Israel. Quem é que era para ter dado fruto? Os judeus. Por isso que João vai dizer lá, acho que é João 1,18, não fala uma hora 1,9, vai dizer: eu vim para o que era meu e os meus não receberam. Todo quantos receberam, deram o poder de ser chamado filhos de Deus. Então a figueira, ela era para ter dado fruto e não deu. Ela tem a representação de Israel. Mateus 24:32, Jesus ele também usa a figueira como profecia. Onde está escrito? Mateus 24:32, está escrito aqui: aprendei esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam estas folhas, sabeis que está próximo o verão. Então Jesus, ele usa a figueira também como um sinal de cumprimento de profecia. Então, a figueira, ela tem a representação de Israel. Jesus foi procurar um fruto nela e não achou. Então, quem era para ter dado fruto era o povo, os judeus e o povo de Israel. Eu também peguei outra aqui, irmãos. A videira, ela tem a representação de Cristo. Está em João 15:1. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim dá fruto. E se para dar fruto, o que ele faz? Ele poda para que dê mais fruto ainda. E se não der fruto, ele faz o quê? Ele corta e lança. Então, Jesus ele tem a representação da videira. A mesma coisa também, Cristo também tem a representação da oliveira. Oliveira é aquela que faz o azeite, tá? Produz azeitona. Paulo também vai falar sobre isso, que a videira, a oliveira, ela foi ferida e nós fomos enxertados na oliveira. E agora os gentios, irmãos, o que tem a representação? Os gentios têm a representação de oliveira brava, que nós somos enxertados em Cristo Jesus. Vamos lá. O verso 20. Quando os discípulos viram isto, perguntaram, espantado, como se imediatamente a figueira. Aí, 21, Jesus responde. E respondeu, em verdade, verdade,
vos digo, se tiver fé, não duvidando, não fareis feito a figueira, mas a este monte de servos levanta e lança, assim será feito. Contudo que pedides em oração, crendo, recebereis. O verso 23. O verso 23. E Jesus entrou no templo quando ensinava. Aproximou dele os principais sacerdotes e os líderes religiosos do povo perguntou: com que autoridade faz estas coisas? Quem deu a autoridade? E respondeu